Fé com TV de hoje começa falando de uma preocupação nacional, a água. Para utilizar os recursos hídricos, é preciso de poços artesianos e rios, por exemplo. Mas é bom ficar atento à legislação ambiental. O retorno do investimento dos produtores cai por terra sem o desenvolvimento das plantações conquistado com o devido investimento. Para isso, as lavouras precisam de água. Mas para utilizar esse bem tão precioso, sejam elas dos rios, lagos ou subterrâneas, o produtor precisa estar de acordo com as normas ambientais do Estado, regidas pela SUPRAM, Superintendência Regional de Regularização Ambiental. Para isso, ele precisa fazer uma outorga. É um instrumento que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos naturais. Os nossos recursos hídricos são patrimônio da União e de todos os cidadãos brasileiros. Portanto, não é de domínio do proprietário. Por isso que o Estado, os municípios do Estado e a União, as três esferas de governo, fazem esse monitoramento. E quando a pessoa usa este recurso hídrico, que é de todos, para oferir lucro, são os empreendedores, todas as empresas que utilizam recursos hídricos, eles têm que se cadastrarem, né, pegarem o direito de uso, que é a outorga, e pagar por isso. Para conseguir a aprovação da outorga, primeiro o produtor precisa de um relatório técnico feito por um especialista que tem o CREA, Conselho Regional de Engenharia. Dentre as especificações do projeto, o agricultor precisa ter o CAR, Cadastro Ambiental Rural, uma ferramenta de gestão criada para levantar informações ambientais georreferenciadas das propriedades rurais. Isso com mapas da fazenda via satélite. É necessário também um cadastro técnico federal que fica no site do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, uma inscrição exigida pelo órgão. É bom esclarecer para todos os contribuintes e cidadãos mineiros, do sul de Minas principalmente, que nós temos 6 núcleos regionais de regularização ambiental. Então esse produtor, esse empreendedor pode estar procurando os nossos núcleos de São João del Rei, Lavras, Caxambu, Pouso Alegre, Passos e Poços, para evitar que ele tenha que se deslocar da sua cidade, do seu local, até Varginha para fazer esse procedimento de protocolo, que é a formalização do caráter do empreendimento, que é o FCE, que nós chamamos, onde é gerado um FOB. Esse FOB é o formulário de orientação básica, para que ele apresente todos os documentos necessários para a SUPRAM e, posteriormente, os técnicos analisem a sua demanda. Matheus tem uma produção de mudas de árvores nativas para reflorestamento. Hoje ele cultiva 130 mil mudas, mas pretende ampliar. As plantas precisam ser irrigadas em média 3 vezes ao dia. Para isso, o agricultor usa 2 métodos, o da aspersão e o da microaspersão, que são esses da estufa. Mas para usar os recursos hídricos da propriedade, ele precisou tirar uma certidão de registro do uso da água expedida pelo IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em novembro de 2014. Como Matheus usa apenas 230 ml por segundo, quase um copo americano, ele precisou de uma autorização do uso insignificante da água, diferente de uma outorga, já que ela só é necessária quando o produtor usa acima de 1 litro de água por segundo. No meu caso, por exemplo, a gente faz um investimento grande para poder manter essas mudas. É um investimento que não é barato e que tem uma demanda de capital. Então a gente trabalha, a gente gasta tempo, né, para chegar aqui e ser multado por não ter direito de usar a água. Então é necessário se fazer a outorga também para ter um controle dos órgãos públicos, ter um controle dos poços que estão sendo abertos e perfurados, porque até então era algo muito clandestino. Além das mudas, o produtor tem esta lavoura de mandioquinha salsa. Aqui ele também está utilizando a irrigação por aspersão. No começo ele precisava apenas de 1 hora de irrigação por dia. Agora, 60 dias depois, ele precisa de 4 horas de irrigação por dia por conta da estiagem. Aqui a outorga é indispensável. A autorização é específica para esta área. Tem limite de 12 horas de irrigação diárias. E até os meses também são estipulados pelo Estado. Neste caso, de março a outubro. O documento é tão importante quanto os investimentos feitos para o crescimento da cultura, até porque as consequências podem penalizar o produtor. Ela é variável de acordo com o nível da infração que o contribuinte comete. De simples advertência até multas pesadas de R$ 700 mil.
Com a falta da água, muitos produtores tiveram que perfurar poços artesianos na propriedade, muitos sem a devida documentação. Segundo o especialista, poços artesianos e tubulações também necessitam de outorgas. Quando você vai fazer o uso do recurso hídrico superficial ou de captação que não atinja 1 litro por segundo, ele é caracterizado como uso insignificante da água. Quando você vai fazer um barramento, que nós chamamos de represa, um represamento artificial de água que não ultrapasse 5.000 metros cúbicos, ele também é caracterizado insignificante. E no caso do poço tubular, que é o poço artesiano, esse volume de uso do recurso hídrico não pode ultrapassar 10.000 litros por hora. Então, até esses limites que eu acabei de dizer, eles são caracterizados como uso insignificante. Acima desses limites é a nossa chamada outorga do uso da água. Com a crise hídrica que vivemos nos últimos anos e os riscos de sofrer penalidades sem a documentação correta, o certo mesmo é o produtor se conscientizar e usar corretamente este bem tão importante para a nossa vida. Até mesmo um absurdo de quem fica perfurando poço por sua própria vontade, sem autorização. Essa pessoa está errando e está errando com todo mundo da sociedade, porque a água é de uso exclusivo de nós todos e ela está acabando. Então tem que ter o controle.